Galera, acabou de sair uma notícia absurda. E bom, sem dúvidas os fãs de Dragon Ball vão ter um nó na cabeça agora. Acabou de sair uma entrevista com o criador do Super Saiyajin 4 e o principal responsável pelo design de personagem do Dragon Ball Daima, a última temporada lançada de Dragon Ball, que acabou de colocar em xeque a validade de Dragon Ball Super para a história original de Dragon Ball. Será que Dragon Ball Super deixou de ser canônico e se tornou um filler? Bom, para começar, vamos citar as fontes, claro, para vocês saberem de onde vem tudo isso e por que isso é uma coisa relevante, ok? Antes, claro, quem já é inscrito, deixa o like aí. Se você caiu de paraquedas também, curte Dragon Ball, já deixa o like também para ajudar a manter os vídeos de Dragon Ball aqui no YouTube firmes e fortes. Fontes. Primeiramente, eu fiquei sabendo dessa entrevista a partir da página do Facebook da Kami-sama Explorer, que já é uma página bem famosa dentre os fãs de Dragon Ball e você provavelmente deve conhecer, já que são os principais responsáveis pela tradução do mangá de Dragon Ball Super no Brasil. Claro que de forma extraoficial, né? O pirata. E eles basicamente divulgaram uma entrevista de Katsuyoshi Nakatsuru, que é um dos principais nomes por trás de Dragon Ball Daima e também por trás de Dragon Ball como um todo. E nessa entrevista, o entrevistador simplesmente pergunta pra ele a respeito de Dragon Ball Super. No caso, a pergunta foi, abre aspas, o Super Saiyajin 4 não aparece em Dragon Ball Super, mas a Kyuyoko declarou que Dragon Ball Daima é uma sequência canônica do mangá original. Deveríamos então considerar Dragon Ball Super como uma sequência alternativa ao mangá original? Fecha aspas. Então, basicamente ele perguntou sem rodeios se Dragon Ball Super é uma sequência alternativa e se Daima é a sequência canônica, a sequência real de Dragon Ball Z. Beleza, mas antes de saber a resposta, primeiro vocês precisam saber se essa resposta é realmente relevante ou não e se essas pessoas mencionadas, a Kyuyoko, Katsuyoshi Nakatsuru e até o próprio entrevistador, podem fornecer esse tipo de resposta. Bom, para começar, esses caras são realmente sérios e envolvidos na produção de Dragon Ball para que possam falar sobre isso. Quem são eles? Bom, para começar, o tal do Kyuyoko mencionado, que disse que Dragon Ball Daima era a sequência canônica do mangá original Dragon Ball, caso não tem mangá de Dragon Ball Z, mas o mangá Dragon Ball abrange o Dragon Ball Z, é basicamente o produtor executivo de Dragon Ball e, atualmente, podemos dizer que ele é o principal nome por trás de Dragon Ball. E, quando o autor estava em vida, ele era simplesmente o braço direito de Akira Toriyama. E não sei se vocês sabem, mas Dragon Ball Super é de propriedade da Shueisha, uma empresa japonesa que detém direitos sobre vários animes e mangás. E a Kyuyoko trabalhava na Shueisha em um departamento exclusivo para Dragon Ball chamado Dragon Ball Room, uma sala que decidia tudo o que aconteceria em Dragon Ball, os rumos da franquia, novos filmes, sequências. Claro que o Akira Toriyama já não cuidava mais de tudo isso, após ter parado com o mangá original de Dragon Ball, e esse Kyuyoko era basicamente o representante da vontade de Akira Toriyama. Sendo assim, com certeza ele é alguém importante e sua fala faz sentido. Então, se ele disse que Dragon Ball Daima é uma sequência canônica do mangá original, então é uma sequência canônica. E eu já trabalhei um pouco melhor esse tema no vídeo passado, então não vou me alongar tanto defendendo que Dragon Ball Daima é canônico e vamos prosseguir. E o tal do Katsuyoshi Nakatsuru. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas possivelmente esse cara aqui é uma das pessoas que mais devemos agradecer em toda a história de Dragon Ball. Não só Katsuyoshi Nakatsuru foi importante em Dragon Ball Daima, sendo o principal designer de personagem, ou seja, o responsável pelos modelos de como os personagens aparecem na tela, como também é um ícone para toda a história de Dragon Ball. Ele já trabalha em Dragon Ball há muito tempo, desde o Dragon Ball original, Dragon Ball Z, mas ficou muito conhecido em Dragon Ball GT, porque ele é simplesmente o responsável pela criação do Super Saiyajin 4, que não é de autoria de Akira Toriyama e recebeu algumas modificações para esse novo design pelo próprio Akira Toriyama, mas o Super Saiyajin 4 original é de responsabilidade de Katsuyoshi Nakatsuru. E ele é um animador absurdo, um gênio da animação e também das ilustrações. Tanto é que Akira Toriyama certa vez disse que não sabia reconhecer se um desenho era feito por ele mesmo ou por Katsuyoshi Nakatsuru, tamanha semelhança que Nakatsuru chegou ao traço do mestre Akira. Então, basicamente, Nakatsuru consegue conduzir Dragon Ball, pelo menos na parte dos desenhos, não da narrativa, sem Akira Toriyama, o que é um feito absurdo. Ele é um animador clímax e, sem dúvidas, um dos nomes mais importantes para toda a história de Dragon Ball em todos os tempos. Voltando ao Kyuyoko, como muitos sabem, ele saiu da Shueisha, obrigado, porque a Shueisha não queria animar o anime de Dragon Ball Super e também por outros motivos, e ele quis continuar fazendo Dragon Ball independentemente da Shueisha, porque ele não estava contente com o tanto de tempo que Dragon Ball ficava sem um anime. Então ele saiu, obrigado, e essa treta se arrasta judicialmente. Ele fundou uma nova empresa chamada Capsule Corporation Tokyo e gera os assuntos de Dragon Ball e fez Sandland, um filme de autoria de Akira Toriyama sem consentimento da Shueisha, o que desagradou bastante e também foi um dos motivos por ele ter saído ou sido expulso, e também Dragon Ball Daima, que foi feito a contragosto da Shueisha, empresa detentora dos direitos autorais de Dragon Ball Super. E por isso, Dragon Ball Daima teve um final, digamos que aberto, não conectando diretamente com Dragon Ball Super, mas dando a entender que Dragon Ball Super é canônico e talvez a vontade de Dragon Ball Daima e das pessoas envolvidas seja justamente fazer o Dragon Ball Super se
encaixar em Dragon Ball Daima. Muitos acham que isso é uma oportunidade perfeita para descanonizar o Dragon Ball Super e fazer uma canonização melhor. Já outros acham que desperdiçar 10 anos de Dragon Ball Super simplesmente não faz sentido se considerarmos que Batalha dos Deuses também abrange Dragon Ball Super, 12 anos de Dragon Ball Super já. Parte do Daima nos dava a entender claramente que Super estava dentro de Dragon Ball Daima ou Daima dentro de Dragon Ball Super, como por exemplo quando os universos são citados, e até citado o universo 7, coisa que foi citada pela primeira vez em Dragon Ball Super, a breve cena mostrando os Kaioshins de outros universos e até a divisão entre Makai e mundo exterior. Claro que Dragon Ball Daima tem um enredo voltado mais para o público infantil, mas sem dúvidas uma produção de qualidade infinitamente superior a Super, por ter tido mais tempo para preparar, por ser um anime mais curto e várias outras coisas. Beleza, então o que podemos concluir até aqui? Que Daima tem dificuldade de se ligar a Super por conta de direitos autorais, que Daima tem vontade de se ligar a Super, ou seja, Yoko, de aproveitar Dragon Ball Super. O problema é que a Shueisha não está querendo fazer o mangá virar anime também por essa treta com Yoko, e porque, pelo visto, pelas entrevistas e coisas divulgadas, até já fiz um vídeo pra abranger melhor essa treta de direitos autorais, mas a Shueisha parece não ver diferença entre fazer um anime ou não, até porque quem anima é a Toei, que já é outra empresa, e também podemos concluir que Akio Yoko é sim uma pessoa de palavra extremamente forte atualmente para Dragon Ball, o principal responsável pelos assuntos da franquia em animes e jogos, e que Katsuyoshi Nakatsuru, o entrevistado, é sem dúvidas uma pessoa que pode nos revelar muito, principalmente por estar tão perto da produção, ser tão essencial para a produção, ter trabalhado diretamente em episódios de Daima, e posso ter a memória falha, vocês até podem me corrigir nos comentários, mas eu acredito que Dragon Ball Super não teve participação de Katsuyoshi Nakatsuru. Mas se teve, vocês podem me dizer aí nos comentários, beleza? Eu particularmente não estou lembrando se tem ou não. Eu acho que não. Ao mesmo tempo que esses nomes são fortes, esses nomes não são Akira Toriyama. E de acordo com Akira Toriyama, Dragon Ball Super é canônico. Claro que eles colocam isso também pra vender mais. Já discuti com vocês canonicidade de Dragon Ball Super em outros vídeos, não vou ser redundante, mas Dragon Ball Daima com certeza é canônico, com certeza. Apesar de ser pra um público mais jovem, e eu não sei vocês, mas eu tenho aquela impressão de que toda obra que volta depois de muito tempo acaba voltando como uma paródia dela mesma, mas Dragon Ball Daima é canônico. Então, o que temos do autor oficial é que Dragon Ball Super é canônico e Daima também. E, ao que parece, o que não se conecta são furos. E até aí, beleza. Mas por que essa entrevista colocou em xeque a validade de Dragon Ball Super? Após um momento essencial de esclarecimentos para deixar vocês mais inteligentes a respeito de como olhar criticamente essas declarações e também os envolvidos, a validade delas, vamos olhar tudo isso com um olho de quem agora sabe do que tá falando e não só de quem viu alguma coisa fora de contexto, quer deduzir. O entrevistador perguntou, abre aspas, o Super Saiyajin 4 não aparece em Dragon Ball Super, mas Akio Yoko declarou que Dragon Ball Daima é uma sequência canônica do mangá original. Deveríamos então considerar Dragon Ball Super como uma sequência alternativa ao mangá original, fecha aspas. E Katsuyoshi Nakatsuru, criador do Super Saiyajin 4, respondeu, abre aspas, não sei, é possível. Trabalhei intensamente no Daima, mas talvez haja algum significado mais profundo por trás de tudo isso que eu não saiba, fecha aspas. Então ele revela claramente que é possível que Super seja uma sequência alternativa e que Daima seja o canônico. E bom, na minha opinião, se essa treta de direitos autorais não for resolvida com a Shueisha, tudo vai se encaminhar pra Daima ser a real sequência de Dragon Ball Z, não importa o que aconteça. E vão continuar o cânone. Eu não considero canônico nada que venha após o Akira Toriyama, mas isso é coisa pessoal. A continuação de Daima provavelmente vai continuar carregando o status de canônico, e Dragon Ball Super, se isso não for resolvido, não deve virar anime. E se virar, pode ser sim uma continuidade alternativa, porque Yoko era o braço direito de Akira Toriyama. Já falei pra vocês que a participação de Toriyama em Dragon Ball Super é muito questionável. Existiu, ele fez muitas coisas muito úteis, mas acredito até mesmo que os mesmos personagens, como os próprios Kaioshins foram utilizados, podem aparecer em Daima, como Bills, Whis, mas serem trabalhados de forma diferente. Porém, por enquanto, o que parece decidido é que tudo é canônico, mas pode ser sim que Daima acabe deixando Dragon Ball Super como uma linha do tempo alternativa, o que seria um desperdício. Afinal, Daima tem muito menos conteúdo que Dragon Ball Super no mangá, e na minha opinião, o mangá de Dragon Ball Super é muito melhor que Daima, muito melhor. O que deixa Daima, no meu ponto de vista, como fã, você deixa sua opinião nos comentários, como um grande desperdício, porque a produção, com certeza, é a melhor coisa de Dragon Ball que vimos até hoje. Você pode discordar e beleza, mas não tem como comparar temporada com filme. Os filmes de Dragon Ball Z são obras de arte, beleza, mas um filme geralmente tem pouco tempo. Os filmes do Z geralmente tinham 50 minutos, e no Daima tivemos qualidade boa de animação linear do começo ao fim. Já no Z, tínhamos vários momentos de animação horrível, tínhamos momentos bons com certeza, mas a do Daima foi muito mais consistente, os momentos altos foram incríveis, a qualidade de animação é espetacular, o traço até parece do Dragon Ball Z, como o do Katsuyoshi Nakatsuru mesmo, do Yuya Takahashi, do Tadayoshi Yamamuro. Muitos animadores que participaram do Z estão trazendo uma animação de grande qualidade. Então Daima, no meu ponto de vista, tem a melhor produção. Claro que o Dragon Ball Z Saga Majin Buu
remasterizado para Blu-ray, tem também uma qualidade absurda, mas acredito que Daima seja mais consistente. Você pode achar que o traço do Z é melhor, e traço é uma coisa, mas consistência de produção geral de animação é outra coisa. E os especialistas em animação são praticamente unânimes em dizer que Daima tem a melhor qualidade, e por isso é um grande desperdício. Afinal, poderiam ter colocado um enredo muito melhor, e já foi divulgado oficialmente que Daima começou antes de Akira Toriyama terminar o roteiro, e era óbvio que isso iria atrapalhar. Tanto é que a partir do episódio 13, houve uma mudança de ritmo bem negativa, o anime ficou lento, e aqueles minutos fizeram falta mais pra frente pra dar um final de uma qualidade melhor. Claro que não podemos dizer que um animador como Nakatsuru pode opinar sobre as palavras de Yoko. Claro, Yoko dizendo Dragon Ball Daima é canônico e é a continuação do Dragon Ball Z, além de Akira Toriyama mesmo falando que era canônico, são os materiais mais confiáveis até agora pra saber se Daima realmente é canônico, e se um fosse canônico, provavelmente seria Daima. Mas, na minha opinião, nada ainda foi suficiente pra tirar o status de canônico de Dragon Ball Super. Muitos questionam também a opinião de Nakatsuru, ele dizer que isso é possível, afinal, ele mesmo nessa entrevista disse que não sabia quem era mais forte, o Kid Buu ou o Buu com o Gohan absorvido, mas de qualquer jeito não acho que uma coisa tenha necessariamente a ver com a outra. Então, a conclusão deste vídeo, pra ser claro que é um vídeo de extrema dificuldade de fazer, afinal envolve muita coisa, é que Dragon Ball Daima é canônico e tem o seu lugar com certeza, e Dragon Ball Super tem o seu lugar, mas pode perder ao longo do tempo dependendo da disputa judicial, beleza? Mas acho que Dragon Ball Super não vai deixar de ser canônico, e a Shueisha nunca vai deixar de tratar Dragon Ball Super como canônico, mas Yoko pode deixar de tratar, com a Capsule Corporation e até a família de Akira Toriyama, como boicote à Toei. Comenta aí embaixo sua opinião, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Aqui na tela eu separei outro vídeo que você pode gostar bastante a respeito de Dragon Ball. Comenta aí embaixo o que você acha que vale na história, e é isso. Não esqueça também de entrar no nosso servidor do Discord, estamos quase com 1000 membros, quem sabe você seja o 1000º. Te vejo no próximo vídeo, fico por aqui e fui!